Sejam todos muito bem-vindos. Vamos continuar então a nossa aula sobre vigas mistas. Então a gente vai fazer nessa aula a verificação com relação ao esforço cortante do nosso perfil metálico. Então na aula anterior a gente verificou o perfil metálico, lembrando que a gente está fazendo essas verificações iniciais para a fase inicial, que é no momento da construção dessa estrutura mista, que é quando esse perfil vai estar trabalhando isoladamente, tá? De certa forma, até o concreto da laje adquirir resistência e aí sim essa estrutura passar a se comportar de maneira mista. Então, nesse momento inicial, o perfil de aço está trabalhando isoladamente. Tá? Então, a gente verificou que o momento atuante, que o MSD, ele é menor do que o momento resistente. A gente fez os cálculos e as verificações na aula anterior. Então, se você não assistiu ou caiu nesse vídeo aqui sem ver os anteriores, peço para que retorne para você ficar por dentro de tudo que a gente fez nas aulas anteriores. Bom, com relação ao esforço cortante, qual que é a verificação que a gente tem que fazer? É basicamente o seguinte: o esforço cortante atuante, que é o VSD, ele tem que ser menor ou igual que o esforço cortante resistente. Passando de maneira bem rápida aqui, o que seria esse esforço atuante atuando no nosso perfil metálico ali na nossa viga em perfil I, né? É esse esforço que tende a gerar aqui, principalmente na região da alma do perfil, né? A alma ali é a região mais esbelta da seção transversal, né? E tende a gerar nessa alma essas ondulações, né? Devido justamente a esses esforços de cisalhamento que vão estar, essas tensões de cisalhamento que vão estar surgindo, principalmente na região aqui, ó, diagonal do perfil, tá? Então é por isso que a gente tem que fazer essa verificação. Bom, uma coisa que vocês podem entender aqui é que quando não é o suficiente esse perfil para resistir a esses esforços cortantes, né, essas tensões de cisalhamento, o que se pode utilizar para não precisar aumentar o perfil, usar um perfil maior? Uma solução muito utilizada é justamente a utilização de enrijecedores, tá? Então, chamado de enrijecedores transversais. Então, é colocado aqui uma chapa, né? Normalmente entre a mesa superior e a mesa inferior, igual dessa imagem aqui, ou ligando, né, a mesa superior até a alma aqui, só que é dado uma distância, né, do final da chapa até a mesa inferior. E aí tem as recomendações, né, qual que é essa distância, ou simplesmente pode fazer todo o preenchimento, né, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, lembrando que é sempre interessante fazer esse enrijecimento dos dois lados, tá, com essa chapa. E com isso você aumenta significativamente a resistência do perfil, né, para o esforço cortante. Mas, pessoal, normalmente, tá, não é via de regra, não é sempre que acontece isso, mas normalmente a situação mais desfavorável para um perfil, né, uma viga metálica, é com relação aos momentos fletores. E normalmente, com relação ao esforço cortante, ela passa, tá, sem a utilização de enrijecedores transversais. Mas, se caso não passar, é uma solução que vocês podem estar adotando, tá bom? Ao invés de estar aumentando o perfil e ter um custo bem maior, vocês utilizam os enrijecedores, que vai estar auxiliando aí nesse ganho de resistência, né, o que tange ao esforço cortante. Bom, como que funciona a verificação do esforço cortante aí? Né? Eu não vou entrar na parte teórica aqui, mas o que vocês precisam saber basicamente é que a gente precisa verificar o lambda da nossa alma, né? Assim como a gente fez para a flambagem local da alma. Então é exatamente o mesmo lambda, porque é a alma do perfil, né? Essa região aqui da alma que vai estar resistindo a esse esforço cortante, tá? E a gente tem que comparar esse lambda da alma, tá? Que no caso ele está representado aqui, né? Que é o H, que é a altura dessa alma, tá? A altura que, tirando se for um perfil laminado que tem essa curvatura, descontando essa região da curvatura, somente aonde é a região constante aqui, a espessura da alma, dividido essa altura pelo TW, que é a espessura da alma.
E esse lambda a gente tem que comparar com esses dois lambdas como parâmetro nessa curva que a gente tem com relação ao esforço cortante resistente, né, e o lambda aqui no outro eixo. Esses dois parâmetros de lambda que a gente tem que comparar é parecido, né, com o lambda que a gente utilizou na flambagem lateral com torção, flambagem local da mesa, flambagem local da alma. Então é chamado de lambda P e lambda R, onde se o nosso lambda for menor do que esse lambda P, que é dado por essa expressão, significa que a gente está do lado esquerdo aqui dessa linha pontilhada, ou seja, a gente está na região aqui, que é na região plástica da seção, tá? Na região de plastificação, ou seja, o esforço cortante resistente, no caso, vai ser qual? Vai ser dado pelo esforço de plastificação, esforço cortante de plastificação, que é 0,6 vezes AW vezes FY, tá? Onde esse AW é com relação à seção geométrica da seção, que a gente vai ver, tá? E o FY é a tensão de escoamento do aço do nosso perfil. Se caso o lambda do nosso perfil for maior do que o lambda P e menor que essa expressão aqui, que é o lambda R, aí o nosso esforço cortante resistente passa a ser dado por essa expressão aqui, tá? Se caso for maior do que o lambda R, ele já passa a ser chamado aqui, né, de esforço cortante crítico, ou é o esforço cortante, né, resistente que a gente vai ter dessa seção. E aí ele já passa a ser essa expressão. Então percebam que quanto maior for o lambda, né, se ele já sair, for maior do que o lambda P, a força, né, o esforço cortante resistente do perfil vai diminuindo, tá? Então o esforço cortante máximo que a gente pode ter na seção é justamente igual ao esforço cortante de plastificação, tá? Mas para isso o lambda tem que ser menor do que o lambda P. Se ele começa a fugir muito disso, começa a ser maior do que até o lambda R, então esse esforço, até pela curvatura, vocês percebam ó, que o eixo Y aqui, que representa o esforço cortante resistente, tá? Ele vai caindo consideravelmente. Então, quanto maior o lambda, né, mais vai diminuir a nossa resistência, né, ao esforço cortante do perfil, tá? Então é justamente essa verificação que a gente vai fazer agora, tá? Antes disso, percebam que tanto no lambda P quanto no lambda R, que é o que a gente vai utilizar para fazer essas comparações com o nosso lambda, percebam que tem aqui ó, um coeficientezinho KV, tá? Esse KV é chamado de coeficiente de flambagem da alma por cisalhamento, tá? Como que a gente consegue encontrar esse KV? Ele depende justamente se o nosso perfil tem ou não tem enrijecedores e qual a distância desses enrijecedores. Para o nosso caso em estudo, a gente está propondo que não vai ter, a priori, né, a princípio, a gente não vai colocar enrijecedor, porque a gente não sabe ainda se realmente precisa colocar esses enrijecedores. Para esses casos em que a viga não tem enrijecedores, ele é fixado aqui ó, como 5, para almas sem enrijecedores transversais. Tá? Então, sempre que a viga, esse perfil não tiver enrijecedor transversal, a gente já utiliza o KV como 5. Beleza? Então, qual que vai ser o nosso lambda do perfil? Ele é exatamente igual ao lambda que a gente calculou para a flambagem local da alma, tá? Que é a altura da nossa alma aqui, né? Que é descontando, né? No caso, olhando aqui para a tabela da Gerdau, a gente já percebe que ele já traz aqui, ó, como sendo o D', essa altura útil da alma, tá? Já descontando essa regiãozinha aqui desse raio, né, dessa curvatura. Então o D' para o nosso perfil é 308, então é exatamente, né, 308 dividido pela espessura da alma, que é o TW, que no nosso caso é 7,9. Então a gente encontra o mesmo lambda da flambagem local da alma, que é 38,98, tá certo? Bom, agora para a gente comparar com o primeiro lambda, que é, né, o lambda P, a gente tem que jogar na expressão que é qual? 1,1 vezes a raiz do KV vezes o módulo de elasticidade desse aço dividido pela tensão de escoamento, onde, né, o KV a gente fixou como 1 porque a nossa viga ela não, a priori ela não está sendo, né, utilizada ali com enrijecedores transversais, e o módulo de elasticidade do aço é 200.000 megapascal, dividido pela tensão de escoamento do aço, que nesse caso é o A572 graus 50, então é 345 MPa.
Então aqui dá um lambda P de 59,22. Ou seja, o nosso lambda ele é menor do que o lambda P. Com isso, a nossa seção ela se classifica ali dentro do regime plástico, tá? Ou seja, qual que vai ser o esforço cortante resistente da nossa seção? Vai ser o esforço cortante de plastificação, que é 0,6 vezes AW vezes FY, onde o AW, né, é uma característica geométrica da seção, que é dada por D, tá? Que seria aqui no caso a altura total do perfil, tá? Então, tem alguns autores que eu já vi utilizando até a favor da segurança, tá? O D', tá? Mas aqui no caso, como é a área efetiva ali da região da alma, então a gente pode pegar também a altura como um todo do perfil e multiplicar pela espessura da alma, tá? Então é D vezes o TW vezes a tensão de escoamento. Então é 0,6. Qual que é a altura total que a gente está usando aqui? É justamente o D aqui fornecido pela tabela, né? Que é 35,8 centímetros, tá? Vezes a espessura da alma, que aqui no caso estou usando em centímetros, então o TW é 0,79 centímetros, vezes a tensão de escoamento do aço, que é 34,5 kN por centímetro quadrado. Então eu estou usando tudo em kN e centímetro para a gente sair aqui com o esforço cortante resistente de plastificação, né, em kN. Então se a gente fizer essa conta aí, vamos chegar no valor de 585,43 kN. Bom, é o esforço cortante resistente de cálculo? Não, né? A gente tem que dividir pelo fator de minoração do material, que é o alfa1, que nesse caso é 1,1 que a gente está utilizando, tá? De acordo com a tabela que a gente viu na aula anterior, onde a gente verificou os momentos fletores, tá? Então, 585,43 dividido por 1,1, a gente chega que o esforço cortante resistente de cálculo para o nosso perfil é de 532,21 kN. Tá? Bom, além disso, pessoal, o que a gente tem que comparar agora? Com o esforço cortante atuante, que a gente já fez algumas aulas aí, acho que 2 aulas anteriores, que a gente fez a análise, né, a análise de carregamento e a análise dos esforços atuantes na nossa viga. Então, qual que é o esforço resistente que a gente acabou de encontrar? 532 kN. E o esforço atuante, que é o que a gente já tinha feito antes, né? Já com a combinação para esse caso, que é a combinação de construção, tá? A gente encontrou um valor aqui de 79,9, praticamente 80 kN. Ou seja, o esforço atuante ele é bem menor do que o esforço resistente, tá? Então percebam que normalmente o esforço cortante ele não é o principal problema de uma viga, tá? Tem casos, claro, que a gente não pode generalizar, então até porque não teria motivo, né? Se não fosse sempre esse o problema, a gente não teria por que verificar o esforço cortante. Mas na maior parte dos casos, a viga resistindo aos momentos fletores, normalmente também ela resiste a esse esforço cortante, a não ser que seja uma carga pontual muito elevada em alguma região da viga, que nesse caso a gente não tem, é uma carga distribuída devido à laje, tá certo? Então se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe aí um comentário, deixe o seu joinha para estar contribuindo, e na próxima aula a gente vai começar justamente a verificar a nossa seção mista, tá? Que é a contribuição da laje juntamente com o perfil, que vai ser agora na etapa ao longo da vida útil da nossa estrutura. Então essas verificações que a gente fez até agora é justamente na etapa construtiva, quando essa viga vai estar recebendo o peso próprio do concreto até ele adquirir resistência final, né? E aí sim fazer parte e contribuir para essa seção mista e, por fim, receber o restante dos carregamentos da estrutura, bem como a sobrecarga, a carga de revestimento. Então, essas próximas etapas que a gente vai estar realizando nas próximas aulas, tá certo?